Em uma orquestra de corda, sopro e percussão, 23 pessoas tocam instrumentos de corda, 18 tocam instrumentos de sopro e 12 tocam instrumentos de percussão. Nenhum de seus componentes toca os 3 tipos de instrumentos, mas 10 tocam instrumentos de corda e sopro, 6 tocam instrumentos de corda e percussão, e alguns tocam instrumentos de sopro e percussão. No mínimo, quantos componentes há nessa orquestra? Então você percebe que isso daqui é uma questão de conjuntos, né? A gente tem uma orquestra formada por um monte de pessoas, e aí a gente vai ter esses 3 subconjuntos. O que está em vermelho aqui, que são as pessoas que tocam instrumentos de cordas, o em amarelo, que vão ser as que tocam instrumentos de sopro, e esse cor de vinho, que vão ser as pessoas que tocam instrumentos de percussão. E aí a gente tem que começar a preencher aqui, de modo que faça sentido com o que está no enunciado. Então a primeira coisa que a gente tem que notar é que, na verdade, essa interseção dos que tocam os 3 tipos de instrumentos, não tem ninguém aqui, nessa interseção das 3 bolinhas. Por quê? Porque ele diz que nenhum dos seus componentes, ou seja, nenhuma das pessoas, toca os 3 tipos de instrumentos. Então a gente já sabe aqui que não tem ninguém na interseção dos 3. Agora vamos olhar para as interseções duplas aqui. Então quantas pessoas tocam instrumentos de corda e sopro? Aqui na interseção do vinho e do amarelo, quantas tocam sopro e percussão? E quantas tocam cordas e percussão? Então isso está dado aqui no final do enunciado. A gente sabe que 10 pessoas tocam instrumentos de corda e sopro e 6 tocam instrumentos de corda e percussão. Então a gente sabe do enunciado que aqui em corda e sopro vão ter 10 pessoas e em corda e percussão vão ter 6 pessoas. E ele diz também que de sopro e percussão a gente não sabe, só sabe que são algumas pessoas. Então vai ter um certo número aqui, N de pessoas, que está nessa interseção. E agora, voltando aqui para o início do enunciado, a gente sabe quantas pessoas tocam instrumentos de corda. São 23 no total. Então, nesse círculo vermelho, a gente tem que ter 23 pessoas. Só que a gente já tem aqui 6 e 10. Então, quanto falta para 23? A gente tem 16 para 23, sobram 7. Então, vão ter 7 pessoas que tocam somente instrumento de corda. Não tocam corda e sopro e nem corda e percussão. E no caso de instrumentos de sopro, a gente sabe que tem que ter 18. Então, no círculo amarelo, vão ter que ter 18 pessoas. Aí a gente já tem aqui 10 e um certo N. Então, quantas pessoas vão ter aqui? Vão ser 18, que é o total, menos os 10 que já estão contados ali, menos N. Ou seja, se você quiser também, como 18 menos 10 é 8, aqui vai aparecer 8 menos N. Esse vão ser o total de pessoas que tocam apenas instrumentos de sopro. E para finalizar o nosso diagrama, agora basta ver quantos tocam somente aqui de percussão. Então, no total, ele está dizendo que 12 tocam instrumentos de percussão. Então, a gente tem que ter 12 aqui nesse círculo cor de vinho, só que já tem 6 e já tem N. Então, o total aqui, que toca somente percussão, vai ser 12 menos 6 menos N. E já simplificando aqui, 12 menos 6 é 6. Então, o que vai aqui é 6 menos N. E aí, agora a gente pode somar todos esses números aqui para dar o total de pessoas nessa orquestra. E a gente vai querer descobrir qual é o menor número possível de pessoas para essa orquestra. Então, somando aqui os de corda, a gente sabe que vai dar 23. A gente tem 16 mais 7, 23 pessoas do círculo vermelho. E agora a gente tem que pegar aqui do círculo amarelo e do cor de vinho, que não foram contadas no círculo vermelho. Então, por exemplo, do amarelo ficou faltando somar aqui o 8 menos N e o N. Então, a gente tem 8 menos N, que tocam somente sopro, mais o N, que está na interseção aqui, do sopro e percussão. E aí, ficou faltando somar só o 6 menos N, porque o 6 aqui do círculo cor de vinho já foi somado lá no círculo vermelho. Então, esse aqui é o total de pessoas. O total de pessoas que vai ter nessa orquestra. Então, quanto que vai dar isso daqui? 23 mais 8 dá 31, mais 6, 37. E aí tem menos N com mais N, cancela, fica 0 e sobra um menos N. Então, o total de pessoas nessa orquestra é igual a 37 menos N, onde N é esse número de pessoas que está aqui na interseção do sopro e percussão. Agora, para esse total aqui ser o mínimo, a gente tem que escolher um N que seja o maior possível aqui para a gente subir aí. Só que qual é o maior N possível que a gente pode ter? O maior N possível vai ser 6, porque o máximo que pode acontecer é esse número aqui, 6 menos N, ser 0. Se a gente quiser que ele seja 0, a gente pode escolher o N igual a 6. Se a gente escolher um N maior que 6, a gente teria um número negativo aqui. Então, é impossível ter um número negativo de pessoas que tocam instrumentos de percussão. Portanto, o N máximo vai ser igual a 6. E aí, o total mínimo vai ser igual a 37 menos 6,
que dá 31. Portanto, a resposta aqui é a letra A, 31.